Lucas, capítulo de número 7. Lucas 7, nós vamos ler já a partir do versículo 1. Vocês viram que o Cebolinha foi escalado. Eu estou tentando mudar esse negócio de Cebolinha, eu não estou afim de ir de Cebolinha mais não, porque a última vez o Cebolinha apanhou muito, gente. Me jogaram no chão, me deram o bico. Eu estou querendo ir de Batman. Eu acho que vai impor mais respeito. Tem como a gente trocar? Não, passa o Cebolinha para o pastor Vitor. Lucas capítulo 7. E depois de concluir todos estes discursos para a audiência do povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um certo centurião, o qual era muito estimado por ele, doente e à morte. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isto, porque e por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Diga, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sobre o meu poder. E digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faça isso, e ele o faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Senhor Deus, nós amamos a tua palavra, porque ela expressa a vontade do Senhor em relação a nós. Ela nos direciona, ela nos cura, ela sara as feridas internas, ela transforma vidas, ela liberta, ela renova, ela fortalece, ela levanta o caído. Nós amamos o Senhor e amamos a tua palavra. Nos reunir aqui, meu Pai, para ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer é fundamental para a nossa vida, tem sido muito especial, e nessa noite nós desejamos que seja assim também. Os nossos ouvidos estão atentos, o nosso coração está derramado, rendido, quebrantado. Fala, Pai, teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar aí. Olha a dinâmica do texto. Depois de concluir todos estes discursos, o destino de Jesus agora é Cafarnaum. Já havia uma decisão tomada da parte dele, ele decidiu, a decisão já está formada. Eu vou entrar em Cafarnaum de novo. Eu vou agora entrar em Cafarnaum. A decisão já havia sido tomada. Ele sabe para onde vai. Ele sabe qual será o próximo passo. E quem junto dele está também sabe que é para lá que ele vai. Só que mesmo já tendo tomado a decisão, ele não foi sem que antes não tivesse concluído todos estes discursos. Quando a gente lê essa história aqui da cura do servo do centurião, a gente só observa o que está escrito mais lá na frente, a questão de Jesus ter ficado maravilhado com a fé desse centurião. A fé desse centurião, o nível de fé desse centurião chamou a atenção de Jesus, e é verdade que Jesus sempre observava, ou isso era importante para Jesus, o quê? O nível de fé de alguém. Naquela primeira tempestade que os discípulos vão enfrentar, tendo Jesus dormido dentro do barco, depois que Jesus faz o vento parar e acalma o mar, Jesus se dirige aos discípulos e pergunta assim: ainda não tendes fé? Então naquela época os discípulos ainda não têm fé. Na segunda tempestade, Jesus vai olhar para os discípulos, depois de acalmar a tempestade e tudo, e Jesus vai dizer: homens de pequena fé. A fé, apesar de pequena, pelo menos já tem alguma. Um outro personagem na Bíblia também fica marcado como um exemplo de fé: a mulher cirofenícia, grega de nação.
que foi até Jesus, clamando a Jesus que libertasse a filha dela, que estava possessa por demônios em casa. Jesus, depois de oferecer a ela o seu silêncio, depois de oferecer a ela uma palavra dura, dizendo: eu não vim para os alheios, eu vim para os filhos. Depois de ter dito para ela: não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Depois de tudo isso, essa mulher olha para Jesus e diz assim: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Nessa hora, Jesus levanta a voz na frente de todo mundo e diz: ó mulher, grande é a sua fé. Então, se tem uma coisa que Jesus observava, não era a maquiagem, se tinha ou não, não era o cabelo, se alisou ou não, não era a unha, se está com gel ou não, não era a roupa, se é da moda ou não. Se havia uma coisa que Jesus analisava, era o nível de fé das pessoas. E aqui fica comprovado que Jesus, analisando o nível de fé desse centurião, Jesus vai dizer o seguinte: olha, nem em Israel, onde eu deveria encontrar, nem em Israel eu tenho achado tanta fé. Tenho achado tanta fé. Isso também demonstra que a impressão que se tem é que ele anda procurando pessoas que tenham fé. Eu não achei gente com essa fé em Israel. Ou seja, eu procurei, mas não achei. Mas esse centurião tem fé. Só que é interessante como o texto começa. E eu volto agora para o início. Porque no início está escrito que Jesus só entra em Cafarnaum depois de concluir todos, não uma parte, todos os seus discursos. Aqui já revela uma característica de Jesus. Pergunta qual? Ele termina tudo aquilo que ele começa. Jesus não deixa nada pela metade. Jesus não deixou os discursos pela metade. Jesus só saiu de onde estava depois de terminar de fazer o que estava ali fazendo. Eu vou dizer de novo e vou encaixar isso na sua vida. Jesus sempre termina aquilo que ele começa. Jesus não deixa nada pela metade. Isso para você deveria ecoar no teu coração como boa notícia. Por quê? Porque aquilo que Jesus começou na sua vida, ele não vai parar no meio. Aquilo que Jesus começou na sua casa não ficará pela metade. Aquilo que Jesus começou na sua trajetória não ficará inconclusivo. Jesus vai concluir aquilo que ele começou. Sabe a libertação da tua casa? Ele vai concluir. Sabe a transformação da sua vida? Ele vai concluir. Sabe essa tua libertação? Ele vai completar. Sabe essa paz que você tanto precisa? Ele vai trazer. Ele termina o que ele começa, e na sua vida ele já começou. Desde aquele dia que você se entregou para ele, ele já começou. Você é um projeto inacabado, mas é um projeto que está sendo realizado por ele. Aí depois que ele termina o que ele está fazendo ali, aí sim, terminei, agora eu entro em Cafarnaum. Jesus agora termina algo e começa outro. Se a gente buscar uma linguagem figurativa para encaixar isso no nosso dia, nesse culto, Jesus está terminando uma fase para começar uma outra fase, fechando um ciclo para abrir um outro ciclo. Ele completa aqui para depois mudar para a nova fase, porque ninguém viverá coisas novas tendo ainda pendência com as coisas velhas. Você só muda de fase quando você zera a fase anterior. Não dá para arrastar pendência para a nova fase. Não dá para trazer problemas para se resolver depois. Eita, quem sabe alguém aqui estava precisando ouvir isso, hein? Creio que estava. Está dizendo: por que a minha nova fase não começa? Por que a minha nova vida não começa? Está ali na frente, a porta já até está aberta, mas você não consegue entrar enquanto não terminar o que precisa terminar nessa fase anterior. Quem começa as coisas e quer deixar pela metade somos nós, porque Jesus, tudo aquilo que ele começa, ele termina. É por isso que a sua vida, a vida de alguns aqui, é um conjunto de coisas inacabadas que não trazem realização pessoal nenhuma. Por quê?
começa para, mas isso aí vai ficar no passado. Você vai terminar o que você começou, vai mudar de fase e vai viver coisa nova. Quem está comigo? Jesus agora vai se mover e vai entrar aí em Cafarnaum. As pessoas, ou alguém, uma elite de Cafarnaum, os anciãos. Os anciãos eram aqueles que eram responsáveis por uma sinagoga. Para se formar uma sinagoga tinha que ter no mínimo 10 anciãos. E esses anciãos vêm agora até Jesus e intercedem pelo centurião. E o que é o centurião? Isso é nome? Não, isso não é o nome, isso é o título dele, é o cargo que ele ocupa. Ele é um comandante de 100 soldados romanos. É por isso o termo centurião, comandante de 100. Ele tem 100 soldados debaixo do seu comando, e ele diz isso no texto. Tem 100 homens de guerra que obedecem às suas ordens. E ele afirma isso mesmo aqui. Ele vai enviar esse recado para Jesus. E este centurião, de acordo com os anciãos, amava o povo. E tinha um coração generoso a ponto de ele mesmo mandar construir uma sinagoga. Ele mandou edificar uma sinagoga em Cafarnaum para que o povo pudesse cultuar ao Deus de Israel. Aí os anciãos, que são os responsáveis pela sinagoga, correm agora até Jesus e vão dizer: olha, tem um centurião aqui que é um homem bom, ele ama o nosso povo, mandou construir uma sinagoga, mas ele está com um problema em casa. Tem um servo dele que está doente em casa, e a gente precisa que o Senhor venha e cure o servo do centurião, e ele tem fé que o Senhor tem poder para curar. Jesus agora vai começar a caminhar com eles. Por quê? Porque o centurião precisa? Não, porque o centurião tem fé. Porque Jesus não se move na direção de quem precisa. Tem gente agora que deve estar pensando que eu estou pregando heresia. O que faz Jesus se movimentar na direção de alguém não é a necessidade desse alguém, porque se fosse a necessidade desse alguém, não teria um ser humano na terra passando fome, não teria um ser humano na terra sofrendo abuso. Jesus não se move na direção de quem precisa. O que faz Jesus se mover é a fé de quem precisa. Eu vou repetir, é a fé de quem precisa. Porque numa casa como essa aqui nessa noite, ó, diante dessa multidão, todo mundo que aqui está precisa, mas ele se movimenta na direção daquele que crê, daquele que tem fé, daquele que manifesta essa fé. E o centurião não fez outra coisa senão isso. Ele manifesta essa fé quando manda um recado para Jesus: venha, rogo-te que venha, rogo-te. Aí as pessoas vão, olha, Senhor, cura o servo do centurião. E é interessante que quando Jesus está se aproximando da casa, o centurião agora manda outras pessoas. E agora o texto vai dizer que não são os anciãos. Agora ele vai enviar os amigos. Agora são os amigos dele que vão. E os amigos dele vão até Jesus levando um recado dele. E o recado é o seguinte: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Na verdade, eu nem me achei digno de ir ter com o Senhor. Foi por isso que eu pedi a alguém que fosse. Mas se o Senhor disser uma só palavra, o meu criado sarará. O meu criado sarará. Vamos lá, vamos começar então o negócio aqui. Porque ele é um centurião. E ele mesmo vai dizer para Jesus: eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados debaixo do meu comando. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu tenho gente que manda em mim e eu também mando em outras pessoas. Eu recebo ordens e cumpro, mas debaixo de mim, nesse organograma,
debaixo de mim tem pessoas que obedecem às minhas ordens. Eu tenho superiores aos quais eu obedeço, mas eu tenho subordinados sobre os quais eu exerço domínio. E quando eu digo a um faça isso, ele faz. Quando eu digo a outro faça tal coisa, ele faz. Só que é o seguinte, esse centurião está falando dos 100 soldados. E esses 100 soldados não tem nada a ver com aquele que está dentro de casa, Marcelo. Dentro de casa não é um soldado. Dentro de casa é um criado. Não é um dos 100 que está doente. Não. Os 100 é uma coisa. São soldados do exército de Roma. Esse criado de dentro da casa dele não tem nada a ver com um grupo de soldados. É o criado de dentro da casa. Então presta atenção aqui. O que esse homem está dizendo para Jesus é o seguinte: olha, na rua eu mando, mas dentro de casa eu estou perdendo. Na rua eu tenho controle, mas dentro da minha casa eu não tenho controle. Lá na rua eu mando e acontece, só que dentro da minha casa eu estou precisando e não acontece. Deixa eu falar para você que do lado de fora, quem sabe tem dado certo na vida profissional, tem dado certo na roda de amigos, tem dado certo no futebol de final de semana, mas o seu problema está dentro de casa. Do lado de fora você comemora, do lado de dentro você chora. Na rua todo mundo te aplaude, dentro de casa é só confusão, é só problema. Do lado de fora todo mundo te vê como um vitorioso, do lado de dentro você está se vendo como um derrotado. Do lado de fora as pessoas pensam, ele ou ela é o máximo. Do lado de dentro, quem sabe, as pessoas olham para você e já nem conseguem te admirar mais, porque você não está dando conta de resolver. O que está acontecendo aqui é o seguinte: é um homem que vence do lado de fora, mas apesar disso ele perde do lado de dentro. E agora, não tem jeito? Tem. Por quê? Porque quando Jesus chega, eu vou dizer de novo, onde Jesus chega, onde Jesus coloca os pés, eu venço lá fora e eu venço aqui dentro, eu venço na rua e eu venço em família. Quando Jesus chega, quando Jesus estende a mão, eu não vou rir do lado de fora e chorar do lado de dentro. Se Jesus chegar para operar, aquilo que vai acontecer do lado de fora vai ser um reflexo da minha vitória do lado de dentro. Aleluia. A Bíblia ensina o seguinte: que se você, meu irmão, não cuidar dos seus, você negou a fé e é pior do que o ímpio. Eu estou pregando para a gente que do lado de fora é amigo de todo mundo, mas do lado de dentro, esse centurião decidiu ser diferente. Igual as pessoas que vieram para esse culto aqui hoje. Me ajuda a pregar, porque eu estou sem voz por causa dessa galera jovem aqui, ó. Nem sei quantas vezes eu preguei nesse retiro. Esse centurião, vou fazer de novo, foi só um ensaio. Esse centurião é diferente, igual esse povo que está aqui. Por quê? Porque esse centurião está intercedendo por alguém que está dentro da casa dele, doente. E olha que coisa interessante, nem filho dele é. Ai, Maico, vai doer para alguns agora, Maico, ó. Se o centurião intercedeu por alguém que nem filho era, por que você está querendo desistir da tua família? Por que você está querendo desistir do seu casamento? Por que você está querendo desistir dos seus filhos? Porque eles ainda estão presos ao vício das drogas. Se esse homem aqui não desistiu até de um servo que nem filho era, muito mais você vai se levantar para lutar pela tua casa, lutar pela tua família, lutar pelos teus sonhos, lutar por aqueles que Deus te deu. Deixa eu ver quem vai lutar, deixa eu ver quem vai dar certo. Dá glória a Deus aí. Suledil e toda a equipe aí, uma honra ter vocês aqui, Deus abençoe. Voltando para o texto: Senhor, eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas se o Senhor disser uma só palavra, o meu criado sarará.
Agora vamos parar e pensar. Ele é um centurião, chefe de 100. O salário dele deve ser bom, né? Ele tem um empregado dentro de casa. Esse empregado está doente. Esse empregado era chamado na época de servo ou criado. Vamos chamar de servo. Então ele tem um servo dentro de casa que agora está doente. Se o servo está doente, então o servo não está podendo servir. E nesse momento em que o servo não está podendo servir, ao invés desse centurião fazer o que alguém poderia ter pensado em fazer, o quê? Manda embora e coloca outro no lugar. Esse centurião olhou para o servo e pensou o seguinte: até hoje você me serviu, mas agora quem vai te servir sou eu. Até hoje você fez por mim, mas hoje quem vai fazer por você sou eu. Posso profetizar sobre a tua vida? Posso? Não é quinta profética não, mas eu vou profetizar. Já chega das pessoas se usarem e te jogarem fora. Eu vou repetir, já chega das pessoas te usarem e te jogarem fora. A partir desse encontro com Jesus, ninguém mais vai te usar e te jogar fora, não. Esse centurião não jogou o servo fora. Por quê? Porque apesar do servo não estar servindo, ele ainda serve. Pegou, não? O servo não está servindo, mas para o centurião ainda serve. O servo não está servindo, mas para o centurião tem valor. Isso me mostra que esse centurião nunca se relacionou com o serviço do servo, mas sempre se relacionou com quem o servo era de verdade. As pessoas não vão mais se aproximar de você por aquilo que você faz. As pessoas vão se aproximar de você por quem você é. Você nunca mais vai se sentir um objeto. A partir desse culto, Deus só vai deixar na sua vida quem se preocupar com você e não com o que você pode oferecer. Imagina o pensamento desse servo, porque ele sabe qual é o cargo que o patrão dele exerce, é centurião. E a fama dos soldados romanos era o quê? Brutalidade. Imagina para ser servo, ou para ser chefe de 100 homens brutos, tinha que ser pior do que eles. Para mandar em 100 peça ruim, você tem que ser pior do que os 100. Tem que ser mais ignorante do que eles, para exercer domínio sobre eles. Então essa era a fama da turma que tinha esse título de centurião. Só que esse centurião decidiu ser diferente dos demais. Olha aqui para mim. Onde quer que você trabalhe, você pode fazer a diferença. Onde quer que Deus colocou você, você não precisa ser igual à multidão, você não precisa ser igual à maioria. Você pode ser diferente no meio dos iguais. Se você tiver coragem de ser diferente no meio dos iguais, pode se preparar, porque Jesus vai chegar para honrar você. Jesus vai chegar para abençoar você. Esse homem poderia ser igual a qualquer outro centurião, jogando esse empregado fora e colocando outro no lugar. Mas ele olha para esse empregado e diz: fica tranquilo, fica calmo, porque eu vou falar com quem resolve. Eu vou falar com quem resolve. E ele sabia que quem resolvia não era o alto comando dele, quem resolvia não era o governador que mandava neles, quem resolvia não era o líder da sinagoga, os anciãos. Quem resolvia não era a religião. Quem resolvia acabou de chegar em Cafarnaum. Ai meu Deus, imagina as pessoas indo até ele dizendo: olha, seu centurião, o senhor sabe quem chegou na cidade? Quem? Jesus chegou na cidade. Quando ele sabe que Jesus chega, ele manda um recado. Tem uma diferença daquele dia para hoje. Pergunta qual?
O centurião estava e Jesus chegou depois. Só que hoje foi diferente. Jesus já estava e você chegou depois. Fala com ele, pede a ele. Quem que você deixou em casa foi um filho? Fala com ele. O que está bagunçado na tua vida, o teu casamento? Fala com ele. Senhor, a autoridade dele só funcionava da porta para fora. O poder que ele exercia, e ele tinha poder, mas só funcionava da porta para fora. Só que todo dia a gente tem que voltar para casa, né? Adianta ser aplaudido na rua e ser apontado do lado de dentro? Adianta ser abraçado na rua e quase ser cuspido do lado de dentro? Adianta dar muito certo diante das pessoas e dar errado diante da própria família? Adianta ser, para quem está do lado de fora, um vencedor, mas para quem está do lado de dentro, que te conhece de verdade, você não passar de um perdedor? Não adianta. Mas ainda bem que o centurião tinha a quem recorrer. Ainda bem que essa igreja também sabe muito bem a quem clamar. Vamos nos colocar no lugar do servo. Quem sabe aquele servo já serviu outras pessoas, que quando tirou dele tudo que poderia tirar, simplesmente o descartou. E agora ele vai trabalhar para esse homem. E quem sabe por algum momento passou pela cabeça dele: mais um que vai me jogar fora agora, mais um que vai me descartar. Só que aquele centurião conhecia Jesus. E quem conhece Jesus é diferente, irmão. Quem conhece Jesus é diferente. Olha o que ele vai dizer: o meu servo está terrivelmente atormentado. Só que Jesus não expulsou demônio desse servo. E quando nós que somos evangélicos, quando a gente ouve essa palavra atormentado, a gente imediatamente associa a demônio. Mas se o servo está atormentado e não é demônio, o que é então? Isso revela o caráter desse servo. Por quê? Ele está atormentado, porque ele queria estar servindo, mas ele não está conseguindo. O que é isso? É a frustração de querer fazer e não conseguir. A frustração de querer cumprir aquilo para o qual eu estou ali, mas não poder, porque eu não estou conseguindo. Esse servo não estava servindo porque não queria servir. Esse servo não estava servindo porque não estava conseguindo servir. Tem gente que não faz, não é porque não quer, gente, é porque está cansado. Tem gente que não faz, não é porque não quer, é porque não está conseguindo nem se levantar, é porque está doendo, é porque está difícil. Ele queria servir, mas ele não está conseguindo. Ele queria fazer, ele queria cumprir o papel que cabia a ele, mas está difícil para ele. Ele tenta e não consegue. Deixa eu falar uma coisa para as esposas que estão aqui. Talvez o seu marido esteja passando por uma fase ruim. Não é que ele não quer dar conta das coisas, é porque ele não está conseguindo. Não é porque ele não quer trabalhar, ele quer, só que ele não está conseguindo. Não é porque ele não quer pagar as dívidas, ele quer pagar, mas quem sabe é o momento da dor dele. Quem sabe uma depressão pegou ele. Aí você grita com ele: levanta, vai fazer alguma coisa. Ele queria, só que ele não está conseguindo. E tudo que ele precisa agora é que você interceda por ele, não que você grite com ele. O que ele precisa agora é que você o sirva. O que ele precisa agora é que você estenda a mão e não aponte o dedo. Eu não estou generalizando, perceba que eu disse nem todos. Se tiver algum preguiçoso aqui, vai ter com a formiga, como a Bíblia diz. Mas eu tenho uma palavra para aqueles que chegaram aqui nesse domingo cansados, com medo da segunda-feira,
Porque tem gente que está vivendo momentos tão difíceis, que quando o final de semana vai acabando, o coração já vai comprimindo dentro do peito, bate um desespero, uma vontade de chorar. É o pai de família que quando levantar na segunda-feira, não tem para onde ir, porque está desempregado, e não está desempregado porque quer. É você que está cheio de problema para resolver essa semana, e você não está conseguindo resolver. Não é que você não quer, você só não está conseguindo resolver. Quem sabe eu também esteja pregando para pessoas aqui nessa noite que já serviram ao Senhor, já fizeram a obra do Senhor, já pregaram, já cantaram, já tocaram, já foram obreiros, e hoje está sentado aqui na minha frente. Hoje está fazendo parte aqui dessa multidão que mais uma vez se reúne aqui para ouvir a palavra. Mas o fato de não estar servindo mexe com você. De vez em quando você chora no culto e alguém pensa que é por causa do louvor. Não é. É porque você sente saudade de quando você servia. Você sente saudade de colocar um uniforme de obreiro. Você sente saudade de fazer a obra do Senhor. Então por que não serve, apóstolo? Porque talvez esteja cansado, porque talvez esteja ferido, porque talvez esteja machucado. Mas eu saí lá do retiro, mesmo cansado fisicamente, para chegar aqui e dizer para você o seguinte: essa é a noite em que você volta. Essa é a noite que você vai voltar. Voltar a quê? Voltar a dar certo. Voltar a ser o marido que você precisa ser. Voltar a ser o filho que você está querendo ser e não está conseguindo. Voltar a ser aquele pai que abraça o filho, mas tem um bloqueio que está te impedindo de abraçar os seus filhos. Voltar a ser essa esposa que sempre foi cooperadora, mas de um tempo para cá já não consegue mais. Voltar a servir ao Senhor. Eu não sei o que na sua vida está inconclusivo, mas Jesus está aqui para te ensinar a terminar aquilo que você começou. Você não vai ficar nada pela metade, e na sua vida nada pela metade ficará. Quem está comigo para dar glória a Deus? Agora pare e pensa. Sabe o que é bonito nesse texto? É o caminho para terminar. Você que está em casa, são centenas de pessoas comigo aqui. Sabe o que é bonito nesse texto? Ele não está servindo, mas ele está dentro da casa. Ele não está sendo quem ele gostaria de ser, porque ele queria estar servindo. Ou ele não está sendo, então, quem ele gostaria de ser. Por isso que ele está mal, por isso que ele está atormentado. Mas mesmo não sendo quem ele quer ser, quem ele gostaria de estar sendo naquele momento, ele está dentro da casa. Tem gente aqui que já pregou, não está pregando mais, mas olha onde está no culto de domingo à noite, dentro da casa. Tem gente aqui que, quem sabe, se separou, não conseguiu mais ser aquela pessoa. Aí o cônjuge não aguentou e, quem sabe, nos últimos dias pegou as coisas e saiu de casa. Mas você continua dentro de casa. Você não saiu da sua posição. Deixa eu te dizer uma coisa: tudo que o diabo queria é que você saísse da casa. Tudo que o diabo queria numa situação como essa aqui é que esse servo estivesse do lado de fora da casa. Mas ele está acamado, ele está ferido, ele está caído, ele está sem força, mas ele ainda está dentro da casa. Eu estou pregando para pessoas que, quem sabe, estão feridas, estão cansadas, estão sobrecarregadas, estão cheias de preocupações. Mas que bom que você está dentro da casa. Que bom que o diabo não conseguiu tirar você do lado de dentro. Que bom. Por quê? Que bom. Porque aqui dentro tem cura, tem renovo, tem fortalecimento, tem libertação, tem transformação. Quem vai voltar hoje? Levanta a mão e dá um glória para Deus aí. É nesse culto que você fica de pé de novo. É nesse culto que a força volta. É nesse culto que Ele cura você.
É nesse culto, primeiro dia de uma nova semana, que você vai reagir, vai levantar essa cabeça. O que o inimigo de nossa alma queria era ver você se arrastando ao longo dessa semana, mas para prejuízo do inferno, você vai sair daqui de cabeça erguida, de mão levantada, dando glória a Deus e dizendo: a minha semana vai ser uma bênção. Fique em pé comigo, eu quero terminar com você de pé. Já, apóstolo, não terminei. Eu estou dizendo que eu quero terminar com você de pé. Mas vem para cá o louvor. As pessoas falam dele para Jesus. De quem? Do centurião. Só que o alvo não é o centurião. O centurião é o que intercede. O alvo é quem gostaria de estar servindo, mas não está. E não é por falta de vontade, não. Você sabia, jovem que está aqui comigo, que você, quem sabe, não esteja recebendo um abraço do seu pai, não é porque o seu pai não quer te abraçar, mas de repente ele não sabe como que faz isso, porque ele nunca recebeu um abraço. Como é que eu vou cobrar algo de alguém que nunca aprendeu? De repente seu pai nunca recebeu um abraço, nunca ouviu um eu te amo. A gente transfere para os nossos pais esse peso de ter que ser o que a gente quer que eles sejam, e a gente não para pensar um pouquinho: será que ele sabe ser? Apóstolo, faz o que então? Não tem jeito? Tem. Como? Ensina você para ele. Ensina seu pai como é que abraça. Ensina seu pai como que se diz eu te amo. Diga o que você quer ouvir, e você vai ver a vida proporcionar a você um negócio chamado efeito bumerangue. Você lança e volta, porque de acordo com a Bíblia, tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Feche seus olhos. Jesus certa vez disse assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Cansado de quê? Talvez cansado da própria vida. De repente você está cansado da vida que você está vivendo. Você não está aguentando mais viver desse jeito. De repente isso está te atormentando. Te atormentando. O que está te atormentando é não conseguir ser para as pessoas o que você gostaria de ser. Esse servo não está conseguindo ser para o patrão dele o que ele gostaria de ser, e isso está mexendo com ele. De repente você não está conseguindo ser um bom filho, não está conseguindo ser um bom marido, uma boa esposa, e isso está mexendo com você. E quanto mais você chega a essa constatação de que você não está conseguindo, mais você se afasta de buscar tentar ser. Que você começa a dizer: não adianta, eu não consigo, então eu desisto, não tem jeito para mim. Aí você cansa da sua própria vida, e isso é perigoso. Porque se as pessoas cansarem de você, problema delas. Agora, se você cansar de você, você não levanta, você não reage, você não tem perspectiva de um futuro melhor, você só fica olhando para trás. Quando fala com Deus, é para perguntar para Deus: por que o Senhor não me mata logo? Por que eu existo? Jesus hoje te trouxe aqui. Jesus hoje te trouxe para casa onde tem cura, onde tem libertação, onde tem transformação. Jesus hoje vai levantar pessoas aqui. Uma dessas pessoas pode ser você.